A paz para quem for de paz. Seja bem-vindo ao meu canal. Você deve ter visto o que a pastora Helena Raquel falou no Congresso de Gideões. Inclusive, eu vi com vocês aqui esse vídeo. Achei muito impactante a fala dela, alertar as mulheres a tomarem coragem e, de alguma forma, procurar ajuda de algo que é muito sério. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito louvável. Mas o então pastor Silas Malafaia fez um vídeo soltando os cachorros como ele sempre faz, naquele estilo de gritaria, chamando as pessoas por adjetivos nada amigáveis, se é que a gente pode chamar de adjetivo, falando que a pastora está lacrando, como se diz na gíria aí da internet e política. E me dói muito saber que um cara que um dia já abençoou tantas pessoas levando o amor de Cristo através de pregações, através do evangelho de fato de Cristo, hoje usa toda a sua influência e tudo aquilo que talvez Deus, tá? Aí eu não posso afirmar isso. Se Deus que construiu todo esse império o ajudou a chegar onde ele chegou, tudo aquilo que Deus colocou na mão dele, hoje ele usa para benefício próprio e para falar única e exclusivamente de internet. E esse pequeno trecho do meu vídeo, eu faço uma pergunta sincera para o senhor, pastor Silas Malafaia. Se o senhor estiver assistindo esse vídeo ou um corte, o senhor entendeu o que a pastora falou? Ou o senhor tirou de contexto para fazer um vídeo e chamar a atenção para suas pautas, para as coisas que você acredita? Aqui só tem duas opções. Ou o senhor tem um problema de interpretação de texto ou de linguagem, você não conseguiu interpretar o que a pastora falou, ou você está sendo, desculpa da palavra, com todo o respeito do mundo, você está sendo mau caráter. Porque falar que a pastora disse que todas as igrejas, que todo mundo sofre isso, ela não falou isso em lugar nenhum. E quando ela traz um dado, ela está trazendo um dado gringo. E ela diz: se isso acontece lá fora, provavelmente acontece aqui dentro. E eu sou uma das pessoas que pode afirmar que sim, existem mulheres dentro da igreja, inclusive pessoas que eu conheço, que já sofreram violência doméstica. Já apanharam do seu marido. E o que acontece muitas das vezes? A igreja, os pastores e os líderes preferem abafar o caso e falar: ó, vamos orar para Deus reconstruir esse casal, esse casamento. Mas em nenhum momento a pessoa que bateu ali, ela sofre as consequências disso. Muitas das vezes é muito mais fácil você abafar um caso e tratar ele por baixo dos panos do que tratar a raiz do problema. Mas a gente vai ver, você vai ver e ouvir com seus próprios olhos aquilo que o pastor Silas Malafaia falou da pastora e dessa denúncia que ela fez. O vídeo em questão aqui é do Cristão Também Pensa, o link vai estar aqui embaixo. O pastor Silas Malafaia fala sobre a pregação de Helena Raquel e sobre Janja e a maioria dos esquerdistas elogiarem a pregação. Ele também comenta sobre ter orado neste último domingo no púlpito da sede da ADVEC no Rio de Janeiro por Flávio Bolsonaro e outros políticos. Que pesquisa vagabunda é essa dizer que 43% das mulheres evangélicas sofrem violência em casa? Desafia a comprovar isso. Povo abençoado do Brasil. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de posição, não tenho medo de crítica, de opinião pública, de imprensa, de rede social. Vou lá na ferida. Será que pastores evangélicos e a igreja evangélica encobre pedaços e quem mulheres? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando você vê a esquerda, até Janja, elogiar a mensagem de alguém, tem algum objetivo final. Eu não estou falando contra a mensagem que a pastora Helena Raquel pregou. Ela pregou uma mensagem combatendo o pecado e eu apoio. Mas a questão não é essa não, a questão é o jogo. O que eles querem usar para denegrir a igreja evangélica e pastores, que nós estamos no ano eleitoral? Essa gente é contra nossos princípios. Como é que estão elogiando o pastor? Mas vamos à questão. Será que nós encobrimos quem mulheres? A coisa é tão covarde que pegaram um vídeo meu de uns 10, 11 anos atrás, eu pregando num congresso, tiraram lá um pedacinho, quando eu falo: olha, você, né, quer falar de pastor, quer denegrir pastor, você não tem prova, você vai tocar no ungido do Senhor, não é uma coisa boa não, deixa a vida de pastor para lá.
Sai daí, você não tem prova. Esse era o contexto. Gente falando mal de pastor em redes sociais já naquela época. Então essa é a minha fala. Cuidado. Cuidado que a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Não estou cobrindo pecado ao pastor. Cara, assim, eu quero aqui já deixar de antemão um comentário sobre isso. Então quer dizer o seguinte, vamos supor aqui, analisa comigo esse cenário. Eu estou vendo que o pastor da minha denominação ou um pastor de uma outra igreja está indo contra o que a Bíblia prega. Um exemplo. A Bíblia fala para você não ter amor ao dinheiro. Estou aqui dando um exemplo, tá? Ela diz, inclusive, que a raiz de todos os males que existem é porque as pessoas têm amor ao dinheiro. E eu vejo que um pastor, o meu pastor, um pastor de uma igreja, só fala sobre dinheiro, só fala que você precisa prosperar, que você precisa vencer, que você precisa romper as barreiras, isso e aquilo. Não prega amor, não prega salvação, não prega nada, só isso. Eu não posso em nenhum momento criticar isso ou expressar uma opinião contrária, sendo que esse pastor, essa denominação está indo contra o que a Bíblia prega. Quer dizer, então, que por ele ser ungido do Senhor, eu tenho que simplesmente aceitar tudo que está saindo dali e deixar isso para lá? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente deve questionar sim. Eu acredito que a gente deve pensar por conta própria. Eu acredito que a gente deve pegar a Bíblia, ler ela e pedir discernimento do Senhor. Eu acredito que a gente deve questionar sim. Agora, com muita prudência, com muito amor, vir na internet e falar um monte de groselha, eu também concordo que não é o caminho mais adequado. Mas se você olha o meu conteúdo e o conteúdo de várias outras pessoas, não é um conteúdo que ataca pessoas diretamente. Não é um conteúdo que fala sobre as pessoas sem prova, algo do tipo como o pastor está falando. Não, são questionamentos que são válidos. E eu acredito que não só eu, mas qualquer pessoa, qualquer cristão deveria fazer. Será que isso que está sendo ensinado é algo bíblico? Será que realmente é isso que Deus quer de mim? A gente precisa questionar assim. Não é, ai, cuidado, mexeu com o ungido do Senhor, ó, a mão dele vai pesar sobre ti. Cara, não vai não, a mão do Senhor não vai pesar não sobre um filho amado. Alguém que quer viver perante o que a Bíblia fala. Nós estamos acostumados nessa cultura do medo. Onde, se a gente não der, Deus vai pesar a mão. Onde, se a gente não fizer, Deus vai nos castigar. Onde, se, ele tá ali atrás, te vigiando, pronto para tirar a tua salvação. A graça, ela nos alcança todos os dias. O sacrifício de Jesus é suficiente. Você não precisa fazer nada a mais para ser salvo. A única coisa que você precisa fazer é crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados e ponto. O seu ato de generosidade, você dar, você abençoar a igreja, você devolver o dízimo, você ser uma pessoa caridosa, isso vai amontoar mais coisas positivas para sua vida. Agora falar que se você não fizer, que se você não der, você está em pecado, você está em desobediência, você vai perder tudo, isso é mentira. Estão mentindo para você. Tá? Mas vamos continuar vendo aqui o que o pastor tem para falar. O pastor que encobre quem é mulher. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os membros da igreja que eu sou pastor estão cansados de ouvir eu dizer: minha irmã, se teu marido te bate, se você denuncia esse vagabundo, esse covarde, esse safado. Quem diz? Que falácia é essa? Que pesquisa vagabunda é essa dizer que 43% das mulheres evangélicas sofrem violência em casa? Desafia a comprovar isso. Quer dizer que quase a metade das mulheres da igreja que eu sou pastor sofrem violência em casa? Isso é um absurdo, gente, para nos denegrir. Todo mundo sabe que é o contrário. Não é o pastor nem a igreja, é o poder do evangelho. Quantos homens chegam na igreja vagabundos, preguiçosos, espancadores de mulheres, beberrões, são transformados pelo poder do evangelho e passam a ser homens sérios, que cuidam da família, que amam a esposa. Isso é uma marca nossa. Que falácia é essa? Eu vou contar 2 fatos.
da igreja que eu sou pastor. Um diácono, avô, estava da neta de 9 anos, denunciado, cadeia, morreu na cadeia. Um outro fato, um líder de adolescentes envolvido numa rede internacional de excluídos da igreja, denunciados e foi para a cadeia. Que papo é esse? Que papo é esse? A maioria de pastores que vão encobrir quem a mulher. E quero dizer uma coisa, nós somos mais de 60 milhões de pessoas. Você quer controlar uma comunidade toda dessa? Se tem pastor encobrindo quem a mulher, está errado. Quem é a favor disso? Agora, vim com essa conversa de que na igreja evangélica se bate, né? As mulheres sofrem violência mais do que lá fora. Falácia, safadeza para nos denegrir diante da opinião pública, jogar a opinião pública contra pastores e a igreja. Esse é que é o jogo e eu não vou me calar. Dizer que a igreja tem que voltar para curar pessoas, desde quando a igreja deixou de curar? Desde quando a igreja deixou de libertar gente amarrada por demônios e pecados? É a igreja, né? Desde quando? É a igreja. Vamos deixar de conversa fiada. Não estou criticando a mensagem da pastora, concordo. Tem que denunciar o pecado porque eu faço isso. Agora, vim pra cá. Eu não tô questionando a pastora, não. Eu não tô questionando a mensagem da pastora, mas ela pegou uma pesquisa vagabunda, né, que ele tá falando aqui, pra denegrir a imagem. Então quer dizer que... Cara, percebe que o Silas Malafaia, ele é um cara que ele precisa realmente encontrar a mansidão no coração dele. Ele acha que ele tá levando o amor de Jesus com essa gritaria toda, com essa... Sabe, com esse ódio. Ele carrega um ódio na fala dele, uma raiva. Eu não consigo ouvir esse cara por 10 minutos. É impossível pra mim. E aqui eu não tô nem falando sobre ser cristão ou não. Como pessoa, eu não suporto ouvir uma pessoa com essa tonalidade de voz, com essa autoridade, com essa gritaria. Ele não precisa de nada disso. Ele pode falar de forma serena e calma. Mas parece que tudo é sobre ele. É sobre a igreja dele, sobre a igreja que ele pastoreia, sobre os milagres, os feitos que ele já fez. Pastor, eu quero falar uma coisa para você. O mundo não gira em torno de você e da sua denominação. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia que Jesus tenha falado que a denominação XYZ é a correta e que é isso que a gente tem que fazer. Não, ele só deixou uma ordenância: ide fazer discípulos. Essas estruturas, todas elas, incluindo a que eu faço parte hoje, são estruturas humanas. Existem muitas igrejas sérias. Eu acredito, eu quero crer que é a maioria, mas existe uma minoria que realmente brinca com o evangelho. Pega a palavra de Deus e transforma ali numa mercadoria que é atrativa para a maioria das pessoas, para arrecadar fundos e os pastores, as pessoas ao seu entorno viverem uma vida muito confortável em troca dos irmãos estarem ali sangrando para bancar toda aquela estrutura. A gente vê isso por aí. Então a única coisa que eu tenho para falar para vocês é: tomem cuidado. Se você vê que o seu pastor, a igreja que você tá, eles falam mais sobre dinheiro do que sobre o amor de Cristo. Seu pastor tá mais preocupado com política do que com salvar, treinar pessoas e almas para Cristo, ensinar a palavra. Tome cuidado. Fuja de lá. Porque não foi isso. Jesus não falou bem assim: vá para a política, fique milionário e tudo mais. Nós podemos sim assumir esse papel de protagonismo na sociedade. E de fato, a luz precisa brilhar nas trevas. Só que esse não tem que ser o objetivo da nossa vida. O objetivo da minha vida não tem que ser ganhar dinheiro, não tem que ser ficar milionário, o seu também não. Se isso acontecer, graças a Deus. Foi graça dele, ele me concedeu, ele me abençoou, ele me prosperou, ele me abriu as portas para que eu pudesse chegar mais longe, e eu sou grato. Agora, isso não pode ser o objetivo da minha vida, jamais. E você vai em igrejas onde a pregação gira em torno disso. E existe sim casos de violência, existem casos de abuso, existem muitas coisas que acontecem no meio cristão que são encobertos. Acontece, mas acontece também em outras igrejas que denunciam.
E ela só tá levantando essa pauta e encorajando as mulheres que sofrem isso para que elas denunciem. É simples assim. É um entendimento simples. É uma coisa simples de se entender. Agora, uma pessoa que não quer entender isso, ou que se dói de alguma forma, é porque realmente o coração dela já está endurecido. Ela acha que tudo é sobre ela. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua vida, da do pastor, porque nós somos pessoas suscetíveis a erro. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso é, envergonhar o nome de Jesus, eu posso, é, infelizmente, trazer um escândalo. Eu posso, você pode, qualquer um pode. Mas eu acredito muito que existe um poder restaurador. Que assim, se a gente quiser não viver uma vida de pecado, se a gente quiser. Saiu aqui o fone. Se a gente quiser caminhar com Cristo verdadeiramente, a gente pode. E se a gente errar, que peça perdão e nunca mais cometa os erros. É simples. É simples. O sacrifício de Jesus na cruz basta. Essa é a minha opinião sobre isso. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua vida. Até um próximo vídeo. Valeu.